vamos falar da compra desse bem. Como funciona o pós-contemplação? Como vocês imaginam, né, para o pessoal que está começando a vender consórcio aqui agora, como vocês imaginam que fica a cabeça do cliente? Como vocês imaginam que é o sentimento do cliente? Qual é o sentimento que esse cliente tem na hora que ele é contemplado? Ou como ele fica após a contemplação? Fica tranquilo, gera dúvida, gera incerteza, gera medo. Como que ele fica? O que vocês acham? Né? Me ajudem aí, respondam aí para o Bruno e para a Raquel. Como fica o cliente depois? Como vocês imaginam que esse cliente se sente? Olha, Gé, o pessoal está falando aqui que fica feliz. Fica feliz, Bruno falou feliz. Uhum. Animado, alegre, Boa. realizado. Gostei de realizado. Realizado. É a realização do sonho, né, Bruno? Realização do sonho dele. Muito bem, galera. É isso aí. Então, são muitos sentimentos que se envolvem ali, né? E aí, quando nós falamos em felicidade, né, nós precisamos trazer para o cliente uma melhor experiência. E aí, falando em melhor experiência, né, nós temos que falar do processo como um todo. Como funciona todo o processo até a hora da compra. E uma das etapas é a nossa análise de crédito. O cliente vai ter aí, fizemos o processo de apuração, cliente foi contemplado, pagou o seu lance ou foi por sorteio. Nós vamos agora fazer uma análise de crédito desse cliente. A nossa análise de crédito hoje, ela é automática. Então, o cliente contemplou, automaticamente processo já começa em até 24 horas aí, já tem uma resposta do cliente. E aí nós vamos ter algumas possibilidades. Primeiro, os clientes aprovados já recebem um comunicado falando parabéns, sua cota foi contemplada e o seu crédito já está liberado. Pode dar andamento na aquisição do seu bem. Né? Segunda etapa, segundo processo possível, são aqueles clientes que aparecem para nós como possíveis fiadores. Então, pessoas que podem não ter passado, não ter alcançado a pontuação mínima ali exigida pela Porto para conseguir a liberação e aprovação automática, nós podemos solicitar um fiador desse cliente. E por último, os clientes que não tiveram a aprovação e não cabia a solicitação de um fiador, que são os clientes não aprovados. Nós entramos em contato com ele, o nosso analista entra em contato com ele para posicioná-lo referente a alternativas que ele tem, ao caminho que ele tem que seguir para conseguirmos essa liberação. Quando nós falamos lá atrás da análise automática, nós vamos olhar as bases, né, de mercado. Então, a Porto olha várias bases de mercado para conseguirmos chegar até esta análise. E aí ter essas respostas individuais para cada cliente, tá bom? Depois que o cliente passou pela análise de crédito. Bruno, tem pergunta? Tem, eu ia te perguntar sobre isso. Tem aqui algumas perguntas. Vou começar com a pergunta da Amanda, que eu achei bem legal. Se o cliente tiver restrições, ele está automaticamente rejeitado na análise de crédito? Bruno, nós vamos olhar, né, respondendo a pergunta da Amanda, nós vamos olhar aí, como falei, as bases, né, de mercado, e um dos itens que a gente normalmente pontua aí é se o cliente tiver restrição no mercado, alguma coisa assim, possivelmente pode dar alguma complicação para ele, tá? Referente a esse processo. Aí pode ser que seja solicitado um fiador, pode ser que tenha uma negativa e passe um outro caminho para ela. Depende muito de como é essa pendência, o que está pendente aí dentro desse cenário. Tá? Mas é analisado cliente por cliente. Isso aí não tem uma regrinha engessada para isso. Uhum. A Rosa fez a mesma pergunta, só com outras palavras, chegou junto a pergunta dela. O Thiago perguntou o seguinte: essa análise pode ser feita antes do cliente entrar no consórcio para ele ter certeza de que será contemplado? No caso, não contemplado, mas ele vai ser validado. Eu vou conseguir liberar, né? Isso, não consigo, até mesmo porque o cenário do cliente pode mudar até o momento da contemplação. Às vezes eu entro hoje no consórcio, está tudo certo, mês que vem pode acontecer algum problema e eu já ter algumas pendências aí referentes ao meu nome. Então tem que ser feito na hora que eu estou liberando o crédito para ele. Uhum. Raquel, tem algumas perguntas que você separou aí? Não, já pode continuar, já a gente faz, então, Bruno. Vai chegando aqui que a gente vai separando. Beleza.
E aí, passamos da fase de análise de crédito, vamos então agora para a aquisição desses bens. Quando nós vamos comprar o imóvel, né, o cliente tem que mandar para nós a relação de documentos, então a Porto manda para ele, junto da aprovação do crédito, também já a relação de documentos que ele precisa mandar para nós, e essa documentação vem para nós através aí do nosso setor jurídico, né? Então nós temos setor jurídico especialista na aquisição de imóveis que vai auxiliar nesse movimento até a assinatura da escritura junto ao cartório. E também precisamos fazer uma vistoria desse imóvel. Essa vistoria do imóvel, ela é feita através de um engenheiro, né, que é parceiro Porto Seguro, não é funcionário Porto, é um engenheiro credenciado pela Porto, que vai lá fazer a avaliação. Esta avaliação, ele vai olhar 3 critérios. Área construída, que vai estar discriminada na matrícula do imóvel. Vai olhar a cartela do IPTU, que também precisa ter a mesma metragem discriminada lá. E terceiro, a avaliação visual, onde ele vai tirar fotos, vai fazer a medição. Esses 3 itens têm que estar iguais. Se houver divergência, nós vamos solicitar a regularização dessa área construída, tá? E um outro processo que também é muito utilizado com as cotas de imóvel é o processo de reforma e construção, onde o cliente contrata o engenheiro, então precisa ser uma obra regular, precisa ser uma obra autorizada, né, para podermos fazer a liberação, e o cliente, nosso cliente, vai ser o administrador financeiro, vamos dizer assim, desta construção, onde nós vamos, através do cronograma que o engenheiro responsável pela obra dele mandou para nós, liberar as etapas direto na conta do cliente. O cliente vai se programando para fazer o pagamento dessas etapas liberadas. O automóvel, né, falando aí em automóvel, a compra é um processo muito parecido com o financiamento. Então o cliente vai até o local onde ele vai comprar o veículo, concessionária, revenda, manda para nós a documentação, manda o pedido para nós, né, a ficha de compra desse veículo, enviamos o contrato para assinatura, o cliente assinou o contrato, incluímos a alienação junto ao sistema do Detran, né, o Sistema Nacional de Gravames, o cliente assinou o contrato, 2 dias após essa assinatura e recebimento do contrato aqui, nós fazemos o pagamento ao vendedor. Máquinas agrícolas. Quando nós falamos em máquinas agrícolas ou linha amarela, que é o processo aí de compra de bens para construção civil, preciso de uma garantia substitutiva. O que é isso? Quando o dono da cota envia para nós um outro bem para garantir aquele maquinário que ele está comprando. Porque, por exemplo, o trator, a escavadeira, eu não consigo alienar esses bens, porque eles não têm emplacamento, não tem como colocá-los dentro do sistema do Detran. E aí, essa alienação vai ser preciso que o cliente mande para nós ou um caminhão, né, ou um veículo que supra pelo menos o saldo devedor dele. E aí tem que ser na mesma característica, se for seminovo, até 6 anos de fabricação. Raquel, Bruno, tem pergunta aí sobre esse tema? Sim, Jé. Voltando um pouquinho no automóvel, tá? Sim. Deixa eu saber de quem era a pergunta aqui. É da Rosa. A Rosa, ela fala assim, ó, na contemplação de auto, quais serão as deduções no valor do crédito antes de ser pago, né, à vendedora ou concessionária? Boa. O que o cliente paga, na verdade, é o registro do contrato, tá? Só o registro do contrato. E ele pode utilizar parte do crédito para fazer aí documentação do veículo. Mas o que é deduzido é só o registro do contrato dele, que vai ter aqui conosco, no caso do automóvel. Bruno, tem alguma? Tem uma aqui da Bárbara, ela perguntou o seguinte, mas aliena antes de pagar no caso de veículos? Boa. Eu faço a alienação e, concomitantemente, já em paralelo, eu faço a programação do pagamento para o vendedor. Faço a alienação antes do pagamento. Tá? Isso é corriqueiro, até mesmo banco, todo mundo faz isso antes de efetuar o pagamento. Então, é feita a programação e já a alienação. Hoje, aproveitando o automóvel ainda, o Marcos perguntou aqui para gente, feita a vistoria do veículo? Marcos, hoje não mais. Não peço mais vistoria do veículo, tá? Vem somente aí
os dados do veículo que você quer comprar e vamos ter um paralelo em relação à tabela FIP que ele corresponde para a gente. Uhum. Aí o Nelson Luiz ele faz uma última pergunta aqui para a gente poder prosseguir, que é o seguinte: é possível quitar financiamento de veículo utilizando o consórcio? Boa, Bruno. A quitação de veículo, Nelson Luiz, hoje a gente ainda não consegue fazer, tá? Até mesmo porque temos aí alguns entraves administrativos, vamos dizer assim. Vamos pensar que esse veículo está alienado ao Banco Santander, ao Banco XYZ lá. Este banco, para liberar a alienação, o banco precisa receber, né? E eu, Porto Seguro, para fazer o pagamento ao banco, preciso ter o veículo alienado a nós. Então, ficamos no impasse. Eu, Porto, só pago quando o carro estiver alienado para mim e o banco só libera quando tiver o dinheiro em conta deles. Só que quando eu faço o pagamento para o banco demora, né, a maioria das vezes, aí até 5 dias úteis para fazer a liberação desse veículo. E eu não consigo ficar sem ter garantia para o grupo de que esse veículo vai virar uma garantia para nós. Pode acontecer vários problemas no meio desse caminho. Então, por enquanto, a quitação de financiamento de automóvel a gente não consegue fazer com outras instituições ainda, tá bom? Beleza. Ok, podemos seguir, meninos? Pode. Sim, já é. Ok, e aí falando, né, ainda de análise de garantia, temos as placas solares, que tem muitos clientes, é um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, a tendência é de crescer cada vez mais. Só que eu também não consigo alienar as placas solares. Consequência disso, eu preciso que o cliente nos apresente um veículo, né? E é importante falar que quando ele apresenta essa garantia de um veículo, ele tem que estar quitado para poder apresentar aí para nós. E esse veículo pode ter até 10 anos de fabricação. Ah, comprei minha placa solar, coloquei aqui na minha casa, 25 mil reais, só que eu já paguei 15. Eu tenho que apresentar como garantia para Porto Seguro um veículo que tem o valor de no mínimo 10, que é o que eu devo, e no máximo 10 anos de fabricação.